manipuladora, adúltera, mimada. Estes são alguns adjetivos que os contemporâneos da nossa personagem de hoje chamavam ela. Estes adjetivos seguiram até hoje com a sua figura. Sim, hoje nós vamos falar de Alienor da Aquitânia, uma das mulheres mais famosas e mais poderosas da Baixa Idade Média. Ela foi rainha das duas maiores potências ocidentais da Idade Média, França e Inglaterra, e foi mãe de dois reis muito famosos da Inglaterra, João Sem Terra e Ricardo Coração de Leão. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Ana Paula, sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje a gente vai estar discutindo a biografia Aliénor d'Aquitaine. Aliás, o nome Aliénor d'Aquitaine é o nome em francês. Em português a gente vai chamar ela de Leonor de Aquitânia. A biografia que eu li, que vai estar embasando o nosso vídeo de hoje, que vai ser uma pequena apresentação da biografia dessa mulher ímpar, é do jornalista e historiador francês Philippe Delorme. Essa biografia foi publicada em 2001 e perpassa toda a vida da Aliénor, mas ela não vai ser a única personagem central da narrativa, né? A gente vai ter a Aliénor, muitas vezes ela vai ser o ponto, o elo que liga todos esses assuntos, mas a gente, nessa biografia, vai ser discutido também vários momentos históricos que perpassam os 82 anos de vida da Leonor. Às vezes eu vou me confundir, eu vou chamar ela de Aliénor, porque eu li a biografia em francês, então pra mim não fica tão natural falar Leonor. Mas enfim, é a mesma pessoa que eu tô falando. Como ela viveu 82 anos, então, tem muita coisa que se passa no livro. O livro, aliás, começa até um pouco antes do nascimento dela, que vai tratar um pouco sobre o avô e o pai da Leonor. O avô dela, que foi o Guilherme IX da Aquitânia, o Le Troubadour, ou o Trovador, que foi um dos primeiros poetas do trovadorismo. Você lembra da aula de português? O trovadorismo na Europa. E o pai dela, o Guilherme X. Então, tu senta aí, pega a tua xícara de chá. Hoje, novamente, temos um mate. E vamos discutir literatura. Aliás, hoje vamos discutir a biografia de Leonor da Aquitânia. Mas antes da gente começar, deixa o seu like no vídeo, compartilhe esse vídeo com aquele amigo seu que gosta de história ou de uma fofoca histórica. E deixe seu like, se inscreva no canal. Não esqueça de se inscrever no canal. Então, gente, vamos começar então para explicar um pouco o que é o trovadorismo que eu falei, né? Agora, o trovadorismo, se você lembra das aulas de português no ensino médio, no primeiro ano, é um gênero, né, literário, que surgiu no sul da França e principalmente na região onde era o Ducado da Aquitânia, e teve na figura do Guilherme IX, o Duque da Aquitânia, né, a principal figura de escrita desses textos, né? Esses tipos tipo poesia, assim, eles eram acompanhados de instrumentos musicais. Então se cantava muito sobre o amor cortês, sobre essas questões de desejar a dama, o cavaleiro que deseja a dama casada e superior a ele socialmente, enfim, essa coisa de amor proibido, né? A Alienor, ou Leonor, ela cresceu nesse ambiente trovadoresco na Aquitânia, e ela também foi uma grande mecenas e impulsionadora de outros grandes poetas do trovadorismo. Eu vou deixar para vocês um mapa aqui da região da Aquitânia, que é uma região diferente da Aquitânia hoje, na atual França. A Aquitânia da Idade Média é uma região bem maior que abrange quase todo o sul da França. Não se sabe ao certo a data de nascimento da Leonor. Acredita-se que seja 1122, já que ela faleceu aos 82 anos em 1204. Ela se sabe que ela foi a filha mais velha do Duque da Aquitânia e da sua esposa Aenor, e ela foi batizada Alienor em homenagem à sua mãe. Na verdade, ela foi batizada Aenor, só que para diferenciar as duas, se colocou um L no nome da filha, que significa em latim a outra Aenor, e então ficou Alienor. A Alienor era a filha mais velha, ela teve outros dois irmãos, um menino e uma menina. O menino
faleceu quando ela era muito pequena, criança. E a sua irmã mais nova, aliás, ela foi uma amiga sua durante toda a vida. A Petrolina era o nome dela. Logo que o seu irmão mais novo faleceu, a Leonor se tornou, né? A Leonor se tornou a herdeira do rico ducado da Aquitânia. E o seu pai resolveu então educar a filha para ser uma mulher herdeira, né, independente, que não precisasse depender de um homem para comandar as suas terras. Então a Leonor muitas vezes ela acompanhava o seu pai em questões de encontrar os vassalos e cobrar imposto, essas coisas. Ela acompanhava o seu pai nessas atividades e ela também foi versada em todos os tipos de educações que os meninos recebiam, os herdeiros masculinos recebiam, além de ter sido educada também conforme as moças da época eram, então saber fazer trabalhos manuais, bordado, etc. Então ela recebeu uma educação muito diferente das mulheres da sua época, e isso fez com que a Leonor se tornasse uma jovem adulta, uma mulher muito independente e decidida, e que sabia muito bem administrar suas terras. Quando o Guilherme X morreu, a Leonor tinha 13 anos de idade e ela foi colocada sob custódia do rei da França, que, de bobo não tinha nada, resolveu casar a Leonor com o seu filho mais velho, o seu herdeiro, o futuro Luís VII, já pensando, né, em futuramente anexar o reino da França à Aquitânia. Aliás, a Aquitânia fazia parte do reino da França, mas o duque da Aquitânia era vassalo ao rei da França. Se, por exemplo, tivesse uma guerra em que a França tivesse envolvida, o rei da França poderia obrigar, né, os seus vassalos, o duque da Aquitânia, por exemplo, para apoiar ele na guerra com os seus homens. Então, o ducado da Aquitânia tinha uma certa independência, mas ainda era vassalo do rei da França, o reino da França. Então, o que o rei pensou? Casando a Leonor com o meu filho, os filhos dela, o filho, né, o futuro rei, vai unir a coroa, vai unir o ducado da Aquitânia à França. E o ducado da Aquitânia, na época, era muito rico. Então, o casamento aconteceu poucas semanas após a morte do Guilherme X e aconteceu em Bordeaux. E o jovem casal, né, o Luiz, ele era 4 anos mais velho que a Leonor. E ela sempre foi descrita como uma jovem muito bonita, muito alegre. E eles se deram muito bem no começo do casamento, tiveram uma lua de mel festiva e tal. Mas 2 semanas após o casamento, o pai do Luiz faleceu. E eles tiveram que deixar a Aquitânia, onde eles estavam, e ir para Paris para serem coroados reis, rainhas, rei e rainha da França. A Leonor aí começa a haver dificuldades, porque a corte na Ile-de-France não era muito. Não tinha bons olhos para a nova rainha, já que ela tinha uma. Ela vinha do sul, dessa cultura trovadoresca, né? Como eu disse anteriormente sobre essa cultura, que exaltava muito o amor, a corte nortista, ela era muito mais fechada, muito mais conservadora. Então eles não gostavam muito dessa jovem menina feliz e alegre que gostava de poesia, de música. Então a Leonor ela sofreu muitos shades da sogra, das damas da corte. Teve até uma briga, assim, muito complicada entre sogra e nora, que o Luís VII, agora rei, ele resolveu mandar a mãe dele embora, dele de France, mandou ela para um outro castelo, e porque ele fazia todas as vontades da Leonor, ele estava bastante apaixonado por ela no início do casamento. A Leonor, como ela era a duquesa titular da Aquitânia, mesmo depois de casada, o marido dela tinha o título de duque da Aquitânia, mas só o filho dela realmente poderia governar sobre a Aquitânia, como ela era a governante de fato da região. Quando o seu marido resolveu tomar a cruz, ou seja, partir para a Guerra Santa, uma segunda cruzada, em 1147, se eu não me engano. Se eu errar a data, eu coloco nos comentários ali, mas se eu não me engano foi 47, sim, que eles foram que eles tomaram a cruz e foram pra cruzada para retomar. Estavam tendo muitas guerras em Jerusalém, os muçulmanos estavam anexando territórios lá que eram cristianizados, enfim. E ela resolveu
tomar a cruz junto com o marido, pra ser a liderança dos soldados da Aquitânia que iam pra essa cruzada. E era muito comum mulheres irem para as cruzadas. A primeira cruzada também teve muitas mulheres, esposas de reis, enfim, de duques, que foram também. Mas, obviamente, como a pobre da Leonor ela era criticada por tudo que ela fazia, ela foi culpada pelo fracasso dessa segunda cruzada. Mesmo que o Luís VII, marido dela, tenha sido extremamente incompetente como líder dessa cruzada, e ele também tenha desautorizado ela várias vezes. Então ela criou uma rusga entre o casal muito grande, essa cruzada, porque ela acabou sendo desrespeitada muitas vezes, a Leonor. As decisões dela não foram respeitadas. E, e acabou que o casal, assim, se separou durante a cruzada. E ela foi responsável pelo fracasso. O casal só foi se reencontrar em Roma por intermédio do Papa, que não aceitou. A Leonor foi para Roma para pedir o divórcio, porque ela e o marido eram primos de quarto grau e não podia ter casamento entre primo, só com dispensa papal. Mas o Papa resolveu não aceitar e fez o casal se reconciliar. Eles se reconciliaram e voltaram para França. A reatada do casamento, até no início, pareceu que ia dar certo. A Leonor, ela engravidou. Ela teve muita dificuldade de engravidar da primeira filha, que nasceu em 1145, a Maria. E ela engravidou novamente e teve a segunda filha, Alice, em 1152. Só que, quando a menina era ainda bebê de meses, o casamento não deu certo e eles resolveram se divorciar em 52. E as filhas ficaram com o rei, com o Luís VII. Ele deu as posses, né? Todas as terras que eram da Leonor voltaram a ser 100% dela, então ele não tinha mais direitos sobre aquilo, só as filhas deles, né? E ela retornou para Poitiers, livre, com o seu título, suas riquezas. O casamento também ele mingou um pouco por várias fake news de que ela teria traído o marido com o seu tio, ainda lá na cruzada, o tio dela que era o rei de Jerusalém. Mas a verdade é que a Leonor, além dessa treta que deu na cruzada, ela vivia reclamando da vida do marido, porque ele era muito, muito, muito religioso. Ele tinha uma vida de um monge, ela dizia isso, que ela se casou com um monge e não com um rei. Então ela não tinha muito saco pro estilo de vida do Luís VII, e aí por isso também isso foi também um dos grandes motivos que levou ao fim do casamento. Ela queria um marido mais enérgico, né? Ela era jovem, ela tinha 29 anos quando se divorciou. Então, depois do divórcio, ela retornou para sua amada Poitiers. No meio do caminho, ela ainda foi sequestrada por um vassalo dela que queria forçar ela a casar com ela. Eu esqueci agora o nome dele. Eu acho que ele era Conde de Blois. Não lembro agora. Mas ela conseguiu fugir, despistar ele, tipo, fugiu. E ela percebeu que ser uma mulher poderosa, que tem posses e terra como ela não poderia ficar solteira, como ela, né, talvez desejasse. Não posso dizer que ela desejaria. No livro não fala disso. Mas ela gostava muito da liberdade e de ser dona de si. Mas ela entendeu, né, como uma mulher do tempo dela, de que ela precisaria de um marido. Que fez a Leonor, recém-solteira, procurando um marido? Postou vários stories, indo pra balada, de sainha, né? Aproveitando a vida de solteira. Não tínhamos Instagram naquela época. O que ela fez, né? Ela pegou, né, uma lista de dos nobres da França. Não, isso quem tá dizendo sou eu, gente, mas enfim. Ela procurou 2 semanas após o seu divórcio. Ela contratou o Henrique, conde d'Anjou. Basicamente mandou uma DM pra ele dizendo: qual é? Larguei do meu marido monge, vem pra cá, pra Poitiers, vamos fazer um bem bolado. Porque eu sei que tu tá brigando com o teu primo, o rei da Inglaterra, que aliás, ele vai conseguir o trono, né? O Henrique vai conseguir o trono em 1154, 2 anos depois, né, do casamento deles. E eu tenho a Aquitânia aqui, que é um ducado poderoso e tal. Vamos se juntar? O Henrique, né, que bobo não era, apesar de ser 11 anos mais novo que a Leonor. Tem gente, as más línguas falam, que eles tiveram uns flertezinhos, rolou uns flertezinhos, quando ele foi apresentado na corte em Paris, quando ela ainda era casada.
tem outras pessoas que dizem que ela foi amante do pai dele. Mas assim, como todo mundo diz que ela foi amante de todo mundo, não podemos botar fé em nada. O que se sabe é que ela escreveu pra ele solicitando sua presença para eles se casarem. Então, assim, ela pediu ele em casamento. E ele não hesitou em nenhum momento. No outro dia, ele pegou o cavalo com os parça dele lá e foi se casar com ela. E, e foi assim, ele era 11 anos mais novo que ela. Ele era completamente o oposto do marido dela. Ele era um cara muito viril, jovem, gostava de poesia, versado. Ele era temperamental, brigão. E foi o maior escândalo ele ter casado com a Alienor. Porque ele era conde d'Anjou, que era, novamente, ele era vassalo do reino da França. E ele casou com a ex do rei, que ele é vassalo. Então, tipo, isso foi meio que uma impertinência. Assim, o rei da França ficou meio putão. Não posso falar palavrão. Ficou meio pé da vida com a situação. Mas depois, enfim, como nem a Leonor e o Henrique deram bola para os gritos do rei, ficou a situação assim. Ela casou com ele. 2 anos depois, eles se tornaram reis da Inglaterra. E, basicamente, reis da P toda, né? Porque eles tinham todo o reino desde a Escócia até a fronteira com a Espanha, a atual Espanha, né? Então eles dominavam toda aquela região, assim, que vai da... Ele era duque da Normandia, duque da Bretanha, duque da Aquitânia pelo casamento com ela. Então, metade da França pertencia à coroa da Inglaterra. Um outro motivo também que foi muito... A Leonor foi muito criticada durante o primeiro casamento dela foi o fato dela não ter tido filhos homens para dar continuidade à linhagem capetiana do seu marido. Com o Henrique, ela teve 8 filhos, sendo 5 meninos e 3 meninas. Vamos lá. Foi primeiro o Guilherme, que morreu quando era criança, que nasceu no mesmo ano que os pais casaram. Seguido do Henrique, o jovem. Depois veio a Matilde, Ricardo, coração de leão. Seguido de Godofredo, Leonor, Joana e, por último, João Sem Terra. Aliás, a Leonor, ela pariu o João Sem Terra quando ela tinha 44 anos de idade, gente. Em 1162. Não, 1164. Vocês conseguem imaginar, nesse período em que a mortalidade infantil e gravidez eram muito perigosas para as mulheres, ela estava lá, plena, muito forte, parindo seu último filho. Ao contrário desse amor idealizado, né, que se tinha nessa cultura trovadoresca, o casamento medieval não era um casamento de amor. Ele era um casamento de negócio. Então, o homem, ele ofertava proteção para a mulher e a mulher, em troca, dava herdeiros para o seu marido. Então, assim, a Leonor e o Henrique, eles seguiam o molde do casamento medieval. Não se sabe, aliás, se sabe, eles não tinham paixão pelo outro, eles eram um negócio. E conforme a Leonor foi envelhecendo, já que ela era bem mais velha do que ele foi tendo muitas amantes. Aliás, ele sempre teve muitas amantes e muitos filhos bastardos. Esses filhos bastardos foram criados junto com os filhos legítimos. Mas conforme a Leonor foi envelhecendo e o Henrique começou a assumir uma amante dele, a Rosamund Rosamund Clifford. Ele assumiu ela, então ele saía pra lá e pra cá, levava ela em banquetes e tal. A Leonor se sentiu extremamente ofendida e resolveu abandonar o marido, se separou dele, deixou a Inglaterra com os filhos mais jovens, incluindo, né, o Ricardo e o Godofredo, que foram com ela, né, e que foram muito... A criação da mãe foi muito importante pra eles. E ela resolveu ir embora, voltou pra Aquitânia e viveu lá por muitos anos separada do marido, sem ter contato com ele. Metade dos filhos ficaram com ela, metade com ele, enfim. Até que o Henrique, o jovem, né, com a morte quando era bebezinho, morreu o primeiro filho, né, o primogênito. Logo, o herdeiro da coroa era o Henrique, o jovem. Ele se rebelou com o pai, porque o pai deu umas terras lá pro João Sem Terra. Aliás, o nome de João Sem Terra é ótimo, gente, para um rei. Parece que ele veio da MST. Mas não, esse João Sem Terra, porque como ele era o último filho, não sobrou partilha de terra da mãe e do pai
pra ficar com ele. Então o pai, que apelidou ele de João Sem Terra, coitado do meu filho, não tem nenhum ducado, nada pra ele. Então o pai resolveu dar um ducado pra ele e o Henrique, que era o herdeiro, ficou pé da vida e resolveu se rebelar contra o pai. E ele tomou a... Quem que apoiou ele? O Luís VII, ex-marido da mãe dele. Além disso, a Leonor meteu pilha também pro Godofredo e pro Ricardo, todos eles eram muito adolescentes, muito jovens, pra apoiar o irmão. Porque ela tava, né, tava com uma rusga com o marido. Então, acabou que durou acho que uns 2 anos, se eu não me engano, essa briga, essa guerra entre pai e filho. E acabou que o Henrique da Inglaterra, né, o rei da Inglaterra, o Plantageneta, né? Aliás, Plantageneta é o nome da dinastia que nasceu com a Leonor e com o Henrique. E Plantageneta era a planta que estava no brasão do Henrique, né? Por isso o apelido. Então, o Henrique Plantageneta venceu o filho dele, o Henrique o jovem. E a Leonor, ela foi acusada de ser a cabeça por trás dessa rebelião. A verdade é que a Leonor, ela incentivou os filhos mais novos a apoiar o irmão. E ela funcionou muito como um ideal daquela revolução. Mas não que ela estivesse diretamente linkada com a organização das batalhas e dos cercos e tal. Não, ela estava na Aquitânia e ela simplesmente serviu como um escudo pra tomar a culpa, né? Então o Henrique, que ficou muito bravo com os filhos que quiseram guerrear contra ele botou a culpa na mãe e prendeu a Leonor. Ela passou 16 anos em cárcere privado pelo marido na Inglaterra. Ele tirou ela da França, ele sabia que ela amava a França, então ele, como castigo, deixou ela na Inglaterra. Acho... Gente, eu esqueci a data que morreu o coitado do Henrique, o jovem lá, que nunca virou rei da Inglaterra, que eu que queria e não virou. Mas ele, se eu não me engano, ele morreu em 82, 1182. E quando ele morreu, ele escreveu uma carta pro pai pedindo pro pai soltar a mãe. E aí, nesse momento, o Henrique Plantageneta, ele ficou muito tocado com a morte do primogênito, né? O herdeiro, na verdade, dele. E ele deu um tempo, a Eleanor, ela pôde voltar pra França por um tempo, passou o Natal em família. Eles visitaram corte juntos por um tempo, fizeram as pazes. A amante dele, a Rosamund, ela já tinha morrido nessa época. Aliás, dizem que foi a Leonor que envenenou a amante dele. Como sempre, tudo caía nas costas da coitada da Leonor. Mas, e mesmo ela estando presa, né? A menina morreu quando ela tava presa, já em cárcere privado. Mas, enfim. Mesmo assim, ela ficou um tempo fora do cárcere, mas depois ela voltou. E só em 1189 que ela se viu livre do cárcere. Depois de ter perdido 3 filhos, né? Ela perdeu primeiro o Henrique, depois o Godofredo, que já era duque da Bretanha, e a Matilde de Saxe, que era a filha mais velha dela, que tinha casado com... Esqueci o nome dele, mas ele era o duque de Saxe. E em 1189 morreu o Henrique Plantageneta, o Henrique II da Inglaterra, e quem assumiu o trono foi ninguém mais, ninguém menos que o filho preferido da Leonor, o protegido da mamãe, o herdeiro do ducado da Aquitânia, né, que foi duque da Aquitânia desde a adolescência, o nosso famoso Ricardo Coração de Leão. A primeira coisa que o Ricardo fez no dia seguinte à morte do pai foi mandar um despacho para a Inglaterra, soltando a mãe e restabelecendo todos os plenos poderes da Leonor como rainha da Inglaterra. Desde esse momento, a Leonor se tornou a figura principal do reinado da Inglaterra, porque o Ricardo, né, ele não tinha muito interesse na Inglaterra. Na verdade, dizem que ele dizia que ele foi para a Terceira Cruzada, né? Quando ele foi tomar a cruz, que ele tomou dias depois que ele foi coroado rei, ele resolveu ir embora da Inglaterra e ele disse, olha, se eu pudesse vender Londres para poder financiar a minha cruzada, eu vendia. O problema é que eu não tenho nenhum comprador. Então, assim, ele não gostava nem um pouco da Inglaterra. Ele passou muitos poucos dias da vida dele na Inglaterra. Ele não falava inglês, ou a língua inglesa que se falava na época. Ele só sabia falar Languedoc e Languedoc, que o Languedoc é o francês que deu origem ao francês que a gente tem hoje, e o Languedoc era o francês da região sul da França. Era uma língua da occitana ali, da região. Então, assim, ele tinha sido criado na Aquitânia, então ele era um cavaleiro da Aquitânia. Ele não se identificava como inglês, mesmo sendo rei da Inglaterra.
quando ele tomou a Terceira Cruz, né, foi pra Terceira Cruzada, onde nasceu o mito, né, do Ricardo Coração de Leão, sobre as batalhas dele com o Saladino e tal, de que até os muçulmanos ficaram bastante bastante. Não consigo lembrar da palavra em português. Eles ficaram bastante impressionados como o Ricardo era um bom guerreiro. Apesar de ele ser bastante conhecido por ser um déspota, filho da mãe, na verdade. Na Aquitânia, ele reinava, né? Ele comandava tudo na base do terror. Então, assim, ele era extremamente arbitrário, raivoso, assim como o pai dele, assim, brigão, sabe? Mas como ele era um bom cavaleiro, é o que entrou pro mito, pra história, foi o Ricardo Coração de Leão, um grande rei. E na verdade, ele foi uma figura muito mais complexa do que um exemplo de cavaleiro. Mas nesse meio período, enquanto o Ricardo tava lá brigando com o Saladino, a Leonor tava comandando a Inglaterra. Ela era a rainha de facto, mesmo sendo rainha regente, rainha viúva regente. Ela tinha 72 anos quando ela viajou pra Navarra, atrás de uma pretendente para casar com o Ricardo, porque ela estava muito preocupada com a questão da quem iria herdar a coroa, né, da Inglaterra, já que o Ricardo estava mais preocupado em guerrear e brigar do que casar. Rumores de que ele gostaria de companhia de homens também, seria um homem bissexual. Mas como ele estava mais preocupado em outras coisas e não casar, a Leonor ela queria que os filhos do Ricardo herdassem a coroa. Então ela foi atrás, viajou até a Espanha, a atual Espanha, para procurar uma noiva para ele. E, enfim, ela foi muito ativa durante esse período. A gente sabe que o João Sem Terra ele é meio que inimigo do Ricardo Coração de Leão, graças às histórias do Robin Hood, né? Mas a verdade é que o mesmo João, que já não era mais sem terra, porque ele ganhou vários ducados, vários, como ele era o único herdeiro homem, né, depois do Ricardo, ele foi presenteado pelo irmão com várias terras, já não era mais sem terra. Ele tentava, sim, usurpar o trono do irmão, mas ele respeitava muito a Leonor, então acabou que ele nunca conseguia também por causa da Leonor, porque ela estava funcionando como rainha regente. A grande verdade é que os filhos da Leonor eram um bando de moleque mimado que queria passar a perna um no outro pra saber quem que ia ficar com mais poder. Eles eram basicamente a cópia do pai. Mas assim, em 1199, o Ricardo morreu. O Coração de Leão morreu da forma mais besta que ele poderia ter morrido. Um grande guerreiro, o grande Ricardo Coração de Leão, morreu da forma mais idiota possível. Pesquisem aí na internet como foi que ele morreu. Mas enfim, aí finalmente o João, né, sem terra, o Joãozinho, virou o rei, o dono da P toda. Virou o João I, né? E a Leonor continua tendo muita influência no reinado do João, sem terra. O João com terras agora. E ela continuava sendo um instrumento político do filho, né? E ela foi mandada pra Espanha pra escolher uma das netas dela, que era filha da Leonor, que casou com o herdeiro de Castela. Então, pra ela escolher uma das netas dela pra casar com o futuro rei da França. No caso, Luís VII, aquele que foi marido da Leonor, já tinha morrido. E o filho dele, o terceiro casamento do Luís VII, o filho dele, que era o Felipe Augusto, ele vivia guerreando com João Sem Terra. E pra tentar acalmar a paz ali, arranjar paz entre os dois reinos, o João Sem Terra resolveu pegar a sobrinha dele e casar com o herdeiro do rei da França. E a Leonor foi como emissária pra buscar a neta na Espanha e levar pra Paris. No meio do caminho, a Leonor pesou a idade, ela tinha 70 e poucos anos, 78 anos, e ela resolveu ficar pela Aquitânia, já que era a casa dela, né? E a filha, aliás, a neta, foi pra Paris, a Branca de Castelo. Nesse meio tempo, o outro neto da Leonor, né, o filho do Godofredo, o Arthur da Bretanha, se rebelou contra a avó e tentou invadir as terras da Aquitânia para tomar para si. Ele era o duque da Bretanha, né, nessa época. E a Leonor, ela nunca se deu muito bem com a mãe do menino, né? Então, essa questão de nora e sogra, desde a Idade Média. Então, o garoto, ela nunca teve muito contato com esse neto, mas mesmo assim foi um baque muito grande ver o próprio neto dela invadindo as terras dela e brigando com ela. Ele perdeu, o João Sem Terra mandou armamento, mandou homens para ajudar a mãe,
mas ela resolveu, foi a gota d'água pra ela, ela resolveu se aposentar da vida política e virou freira. Entrou num convento em Fontevraud, na França, e ela morreu lá em 1204, aos 82 anos de idade. Ela foi enterrada ao lado do seu marido, Henrique II, Plantageneta, e do seu filho Henrique, o Jovem. Pois bem, gente, vocês gostaram desse vídeo? Eu sei que ele ficou muito longo, mas é que assim, o livro, ele é grande e eu queria contar um pouco da biografia da Leonor ou Alienor. Eu vou fazer um outro vídeo da Leonor pra falar um pouco, tocar essa parte do mecenato dela, a importância dela pro trovadorismo, porque ela foi uma grande mecenas que impulsionou, e a propulsão, né, propulsionou, na verdade, o trovadorismo por toda a Europa. Então eu quero... E também não só, né, não só o trovadorismo, mas também a matéria da Britânica. Matéria da Britânica? Ou matéria da Bretanha? Matéria da Bretanha, gente. Olha eu viajando, né? Matéria da Bretanha. Que é aquelas questões dos contos arturianos e tal, o ciclo arturiano da Tábula Redonda. Da Távola Redonda. Então ela foi uma grande mecenas que impulsionou a produção literária desses tipos de literatura que a gente conhece como literatura medieval hoje em dia, né? Então ela é uma figura muito importante nisso também. Como não deu pra tocar nesse vídeo, no próximo eu vou falar sobre isso. Quero saber se vocês já conheciam a Leonor da Aquitânia, se já tinham ouvido falar dela. Deixe seus comentários aqui no vídeo. E era isso, gente. Peguem a sua xícara de chá, não esqueçam. E até a semana que vem. Bisu, bisu!